E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do ano de 2025. Me chamo Lucas Ribeiro e antes de mais nada queria desejar um ano muito maravilhoso para todos nós, cheio de realizações, conquistas e que muita coisa boa venha por aí. Seguinte, quem acompanha o Instagram do podcast, @sessãoas6, votou numa enquete lá nos stories, onde eu dava várias opções de temas para os podcasts de janeiro. E graças a Deus esse foi um dos mais votados. A essa altura praticamente já virou uma tradição de começar o ano relembrando os melhores filmes do ano passado. E que bom saber que mesmo com um monte de filmes em cartaz, ainda é um tema que as pessoas têm interesse em escutar. Inclusive eu também adoro, tô falando de que? Melhores filmes de 2024. Todo mundo tem pelo menos um filme que saiu em 2024 que chamou mais atenção, que lhe conquistou um pouco mais e que estaria num top 5 seu. Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sem spoilers. Quer dizer, tem um pouquinho de spoiler aqui e ali, mas no geral é sem spoilers, tá bom? Normalmente para esse quadro eu costumo receber um convidado para trocar uma ideia também, mas esse ano vamos ser só nós mesmos, eu e as vozes da minha cabeça aqui de um lado e vocês aí do outro, mas a essa altura vocês já sabem que eu consigo falar por duas pessoas tranquilamente, né? Então vai dar certo. Teremos mais convidados nos podcasts de 2025, tô me organizando pra isso, não esqueci. E eu tenho aqui uma listazinha dos filmes que vocês mandaram nos stories, do que vocês acham que vai marcar presença aqui no meu top 5. Esse ano eu acho que eu consegui ser um pouquinho menos previsível, vamos ver. Acho que só tem um filme que é bem óbvio, mas o resto, não sei, vamos ver. E lembrando que muito em breve, dia 19 de janeiro, o Sessão A6 vai comemorar 5 anos de aniversário. E tá rolando um sorteio no Instagram, @sessãoas6, e no TikTok, @podsessãoas6, de pôsteres de filmes que com certeza vocês conhecem. Então vale a pena dar uma conferida, porque já saem os sorteados, tá bom? É isso, passados os avisos, bora começar com o meu top 5 melhores filmes de 2024. Espero que gostem. Bom, começando com o quinto lugar, temos um filme que passou despercebido por um monte de gente. Na verdade, eu não vi ninguém comentando quando saiu. Se não me engano, foi direto pro Disney Plus. E tô falando de quê? A Jovem e o Mar. Pra quem não sabe, é um filme de época baseado em fatos reais, de uma mulher chamada Trudy e seu desejo de aprender a nadar e virar uma atleta profissional, com a missão de atravessar o Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra. Cara, eu não conhecia essa história, o que deixou tudo ainda mais interessante, porque acontecem umas coisas meio loucas que você se questiona se realmente aconteceu. Aí lembra que é baseado em fatos reais, mas a Trudy Adderley realmente existiu, até vemos umas filmagens reais dela no final. E assim, que história linda! É aquela clássica história que você veria na sessão da tarde facilmente, mas não de um jeito ruim ou clichê, mas aquela fórmula de filme família com uma pessoa que tem um grande objetivo de vida e que não vai parar até que seja conquistado. Ok, talvez um pouquinho clichê, mas eu mesmo realmente já devo ter visto uns 3 filmes desses com a Queen Latifah na sessão da tarde quando era criança e são ótimos. Mas me surpreendeu o quanto eu aprendi vendo o filme. Parece besteira, mas logo na primeira cena a gente fica sabendo de um caso de mulheres que estavam num barco em um navio pegando fogo e morreram afogadas porque não sabiam nadar. E quase todos os caras pularam e deu tudo certo. E eu nunca parei pra pensar que natação, tipo, aprender a nadar poderia ser visto como uma coisa masculina, tá ligado? Que até isso, em um determinado período, tinha uma distinção de gênero. Claro que hoje isso é um absurdo, graças a Deus, mas pensar que um dia, nos anos 20, mulheres já perderam a vida porque nadar simplesmente não era o tipo de coisa que elas podiam fazer. Então isso é um absurdo. Então trazer questões que estavam completamente fora da minha realidade e me dar uma protagonista super carismática, focada, determinada, que quer atravessar tudo isso e ir além, foi bem inspirador. Eu senti muito facilmente essa sua jornada. Foi muito emocionante acompanhar essa história, o fim que teve. Fui reassistir com meus pais, minha mãe ficou louca de ansiedade em umas partes dela atravessando o Canal da Mancha. Teve uma com águas vivas que ela nem conseguiu olhar. Então o filme te pega mesmo pelo coração e te coloca numa posição que você não consegue não torcer por ela, tá ligado? E ela sente o peso, a responsabilidade de que se isso der certo, pode abrir muitas portas para novas gerações de mulheres
mulheres também quererem e conseguirem aprender a nadar. Nossa, muito lindo. O nome do filme é A Jovem e o Mar. É um achado no catálogo do Disney Plus. Dá pra ver com toda a família. Recomendo bastante, tá bom? Seguindo agora com o top 4, temos um filme do Oscar que definitivamente não ganhou tanta atenção quanto deveria, mas é sensacional. Tô falando de quem? De quem? Ficção americana ou American Fiction. Eu conheci no Oscar do ano passado, 2024, né, claro. E que surpresa boa. É sobre um cara negro que é escritor. Seu último livro não tá gerando muito interesse. E percebe que existem best-sellers por aí só reforçando preconceitos e estereótipos sobre a comunidade negra. No caso, associando sempre a favela, pobreza, escravidão, com uma gramática mais das ruas, e que ainda assim são livros super vendidos e aclamados. Daí ele mesmo decide vender um livro assim como piada, para que as pessoas entendam a ironia e percebam como é uma coisa nada a ver. Mas nessa brincadeira começa a virar o maior sucesso. Querem comprar os direitos, imprimir tantas mil cópias e espalhar pelo país. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Não vou entrar muito em detalhes, isso aí é só a sinopse. É uma história com várias surpresas, tá? Mas tá aqui no meu top 4 porque eu jamais conseguiria imaginar como que uma pessoa escreve uma coisa dessas. É o tipo de filme que uma cena de 5 segundos já rende uma discussão massa com os amigos, ou te deixa pensativo sobre todos os níveis desse assunto. Por exemplo, as pessoas que consomem livros e filmes que reforçam estereótipos de minorias, elas que são as culpadas? E os autores e os diretores que criam esses conteúdos, a culpa é deles? Ou só estão tentando dar às pessoas o que elas querem? Se eu escrevo um livro sobre pobreza e escravidão e nada mais do que isso, que não avança em nada, não propõe nada novo, tudo isso as pessoas já viram antes. Mas se ainda assim todo mundo comprou, gerou uma renda boa, teve um público, principalmente pessoas brancas, coisa que o filme também aborda, a culpa é de quem? Tem que ter culpa de alguma coisa? Todos os jeitos como esse filme entrelaçava o papel do negro no entretenimento com a cultura de consumo em massa, em querer tornar tudo e todos um produto que atende a uma demanda, que é sobre dar às pessoas o que elas querem ver. Ver esse contraste pelos olhos do personagem é incrível. E a história é bem metalinguística também. Mas pro final, o próprio filme vai brincando com as possibilidades, né? Será que o que as pessoas procuram pra ler e assistir é a verdade? Será que elas querem a verdade? E os conflitos internos do protagonista no meio disso tudo também é muito legal, mas eu acho que a maior mensagem aqui é que vidas negras são tão variadas e ricas como qualquer outra, e que reduzir todas essas vidas a narrativas tão específicas é um jeito bem triste de limitar a humanidade, né? E isso é mostrado de várias formas, muitas vezes bem provocativas, mas no geral é um resultado muito interessante. Sério, do início ao fim, uma história extremamente rica e ao mesmo tempo temos romance, luto, humor, tem umas cenas bem engraçadas aqui. Então por isso, ficção americana tá aqui ocupando o meu top 4 com muito orgulho. Já disponível na Amazon, tá bom? Quem não assistiu aí, recomendo dar uma chance. Em terceiro lugar, trouxe um filme que, quando lançou, teve um certo hype, principalmente pro pessoal mais cinéfilo, mas que também foi meio controverso. Tô falando de Pobres Criaturas. Também marcou bastante presença no Oscar, rendeu a Emma Stone uma indicação e vitória, né? Se eu não me engano, na categoria Melhor Atriz. Já tá disponível no catálogo do Disney Plus, o que eu acho meio engraçado, um filme desse está na Disney, mas beleza. É de um diretor conhecido por ser bem fora da caixa, com umas ideias bem loucas, mas tem o seu público. Nesse caso, aqui é sobre uma mulher chamada Bella, que é trazida de volta à vida por um cientista, bem vibes Frankenstein mesmo, mas por seu cérebro ser de uma criança no corpo de uma adulta, a história é basicamente de uma mulher aprendendo sobre si mesma e querendo conhecer o mundo. E assim, cá entre nós, se não fossem por várias questões da história e do diretor que a gente vai comentar já já, esse plot super poderia ser sobre um filme da Disney, né? Não sei vocês, mas a clássica filha do pai super protetor que não deixa ela sair de casa porque ela é super inocente e frágil e querer saber mais do mundo afora é muito ruim. Aqui agora eu já pensei em uns 3 filmes da Disney só com esse plot. Mas realmente essa é a única semelhança mesmo, tá? Porque dali pra frente você vai conhecendo mais da identidade da Bella, na medida que ela também vai se conhecendo.
E também o público vai conhecendo mais da própria identidade do filme, tá bom? É tecnicamente, visualmente muito criativo. É um filme com muita personalidade. Temos sequências em preto e branco, quando vemos cores, a fotografia é muito bonita. Imediatamente os figurinos, os sets de filmagem, quando passamos por Lisboa, Paris. Nossa, que coisa linda! Tanta coisa pra olhar, tantas cores, e as referências são muito ricas, né? Temos bastante do surrealismo, romantismo, eu até pesquisei mais disso. Temos também expressionismo, retrofuturismo, o que eu adoro tanto. Todos os ismos que vocês conseguirem imaginar provavelmente estão aqui. Visualmente é um ótimo filme para quem estuda história da arte, por exemplo. Dá para tirar muita coisa boa. Mas, voltando para a história, é muito interessante acompanhar uma mulher que sabe tão pouco sobre o mundo que a gente vive e ir descobrindo, absorvendo e tomando suas próprias decisões em cima disso. É uma história muito feminista, mas observando o contexto da história, não tem como não ser. É bem curioso ver sua relação com os homens que ela encontra nessas aventuras, principalmente Yun. É essa tendência que muitos caras têm de quererem projetar uma imagem na mulher de fragilidade ou submissão, de ser mais uma posse do que uma pessoa. Foi bem realístico. Mesmo se passando séculos atrás, ainda é uma coisa bem comum, né? Infelizmente, esse desejo de querer conquistar com dominância, mas quando a mulher começa a pensar por conta própria, o cara já fica assustado. E a personagem traz muito isso, né? A ideia de que, por ela ter nascido ontem e aparentar ser ingênua e não conhecer muito do mundo, que vai ser facilmente influenciável. E não é bem o caso. Acompanhar a Bella e ir atrás dos seus gostos, interesses e até ter uma autonomia própria só mostra como a história se deu o trabalho de desenvolver essa personagem. Já que no começo do filme ela mal sabia falar, né? Agora, por ter todos esses elementos envolvendo feminismo, igualdade de gênero e tal, não foi um filme que agradou todo mundo, né? Pelo mundo que a gente vive, principalmente por ser tão sexual, né? É uma história realmente muito sexual. Ainda não acho que chega ao ponto de ser gratuito. Isso faz parte do seu período de autodescoberta. Tem um contexto ali que faz sentido, mas realmente tem bastante sexo, não tem o que fazer. Ainda mais pelo rumo que a história toma mais pra frente também. Então, entendo que Pobres Criaturas não é pra todo mundo, mas pra mim funcionou. Comentários muito sofisticados com atuações maravilhosas e num filme de época ainda mais, então pra mim funcionou. Tem um pouco de novela mexicana aqui e ali, mas nada que chegue a virar um ponto negativo. Acho que é bem dosado. Inclusive, eu acho que eu até mencionei isso no podcast de Pobres Criaturas. Muitos desses pontos que eu falei agora me lembram bastante o filme da Barbie, que saiu uns anos atrás, com propostas bem parecidas, mas com execuções completamente diferentes, para públicos bem diferentes. Mas a visão de cada diretor de feminismo e questões humanas e sociais, ver cada um deles trazendo sua melhor versão desses tópicos, é muito interessante de se assistir. Pobres Criaturas e Barbie são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo bastante parecidos. É estranho para explicar, mas foi o tipo de coisa que me chamou a atenção realmente. Então, como falei, já tá no catálogo do Disney Plus, sem custo adicional. E se for seu tipo de filme, recomendo bastante, caso ainda não tenha assistido. E assim, já vamos chegando pro top 2, com provavelmente o filme mais previsível da minha lista. Já eu trago aqui os palpites de vocês, quem acertou ou não. Mas eu tô falando de quem? Wicked. Realmente, um pessoal lá do Instagram chutou e acertou. Acho que foi o principal filme que as pessoas chutaram e acertaram. Realmente não tem como não colocar o Wicked no meu top 5. Se não me engano, já saiu de cartaz, mas tá nesses sites de compra e aluguel digital. Acho que na Amazon dá pra alugar ou reservar quando estiver disponível pra alugar, enfim. Foi um dos filmes mais comentados de 2024, sem dúvidas. Imagino que muitos de vocês tenham assistido ou no mínimo ouvido falar. Se passa no mundo do Mágico de Oz, o filme clássico, e mostra como que Glinda, a bruxa boa do sul, se eu não me engano, e Elphaba, a bruxa má do oeste, se conheceram, como que era o mundo de Oz, até Dorothy chegar na história famosa que todo mundo já sabe. Já conversamos sobre em um podcast uns meses atrás, surgiu como uma peça na Broadway, né? Fez o maior sucesso, a peça chegou até aqui no Brasil. Soube que a versão brasileira é muito boa, mas confesso que nunca assisti. Mas não sabia muito o que esperar, assim. Sabia que ia ser um musical e que essa, na verdade, era só a parte 1 e que a segunda parte vai sair esse ano, no final de 2025. E assim,
Adorei. Pra mim é o tipo de filme que a experiência eleva ainda mais o filme que você tá indo assistir. Por exemplo, quando fui, chamei minhas amigas, enchi a cara de pipoca e uns doces, conseguimos lugares bons e assim, ninguém sabia muito o que esperar, a gente não conhecia o Wicked. E descobrir esse filme junto com elas, com as minhas amigas, foi maravilhoso. Tem um plot meio clichêzão, isso é verdade. Tem a nerd excluída, a loira popular, né? O galã bonitão, o cara que não é bonito, mas que quer ficar com a popular. Então tinha tudo pra ser algo que já vimos antes, né? Eles realmente investiram bastante ali nos clichês, mas ainda assim consegue ter bastante identidade também. E o que ajuda são, bora lá, as músicas. Nem todas são boas, mas as que são sensacionais. Lembro ter dito que minha favorita era o Mágico e Eu, mas que nada, passei os últimos meses completamente viciado em Ódio, acho que esse é o nome, né, em português, Ódio ou What Is This Feeling. Nossa, é boa demais, toda hora escutando, era só o que me aparecia nas redes sociais. De longe virou minha música favorita. Outra coisa que ajuda esses clichês são as atuações. A Ariana Grande como Glinda é surpreendentemente engraçada. Não esperava rir alto, assim, gargalhar mesmo vendo a Glinda pela primeira vez. Muito bom também ver que Cynthia Erivo tá tendo o destaque que merece como Elphaba, que desde que apareceu no filme Maus Momentos no Hotel Royale, já conseguia ver que ela ia ser um diferencial. Aí depois a vi em Pinóquio e ela também foi maravilhosa. Mas é que realmente como protagonista é um diferencial, né? E o último ponto alto, que ajuda ainda mais, é a mitologia, é trabalhar a mitologia, conhecer mais do mundo de Oz. O jeito como essa nova história prepara o terreno, planta as sementes para a parte 2 e para o que já sabemos que vai acontecer na aventura de Dorothy, é bem legal. Dá para formar várias teorias, temos pontas soltas intencionalmente, o gancho pro final, cada uma seguindo o seu rumo com uma música tão poderosa, fechou com chave de ouro. Espero que Dorothy apareça nessa parte 2, não fique só como uma figurante vista de longe. Na parte 1 eu entendo e até gostei, mas espero que na parte 2 as histórias se cruzem logo e todo mundo se conheça, interaja com todo mundo. E quero ver o que vão fazer a partir daí. O motivo pelo qual é o meu segundo filme favorito, dessa vez não são nem os comentários ou as mensagens, nem nada, foi só pela diversão. O quão divertido foi ter a experiência de ver o Wicked pela primeira vez, depois poder reassistir com calma, entender a história um pouco melhor. Tá no meu top 2, não porque tem um roteiro incrível, nível Oscar, super original, diferente de tudo que todo mundo já viu, não. É porque cumpre o que promete e é muito divertido. Falando agora como uma pessoa que analisa, né, faz críticas de filmes, sempre acho importante valorizar a capacidade que um filme tem de lhe tocar, tanto quanto valorizar a parte mais técnica, se tem algum furo na história, se os efeitos são bons. Tem uma parte emocional, pessoal, que quando o filme consegue prender, não tem pra ninguém. E foi o caso de Wicked aqui pra mim. Ansioso pela parte 2, espero que seja tão bom quanto essa primeira foi. E é isso. Como falei, atualmente tá disponível para alugar em sites de compra de filmes como a Amazon. Se você gosta de musicais e histórias de fantasia, recomendo bastante. Se é que vocês já não viram 2, 3 vezes, né? Eu mesmo já vi 2 e foi maravilhoso. Agora, finalmente, em primeiríssimo lugar, temos mais um filme que, se não fosse pelo Oscar, provavelmente um monte de gente não teria conhecido, inclusive eu. Tô falando de quê? De quê? Anatomia de uma Queda. Cara, que filme fascinante. Também tá disponível no catálogo da Amazon. Esse, no caso, sem custo adicional, tá? E aos que não assistiram ou lembram, né? Só fazendo uma leve recapitulação, conta a história de uma família, um casal e um filho. E de maneira muito misteriosa, o pai, morre. E depois que a polícia questiona se realmente foi um acidente e que eles moram numa casa isolada nos Alpes franceses, com o filho sendo cego e a mulher, Sandra, né? Sendo a única adulta perto da cena do crime e por isso a principal suspeita, segue nessa dúvida, questionamento se de fato foi ela ou não. Aqui a vibe é mais drama familiar, thriller de tribunal. É um filme longo? Sim, bastante. Tem 2 horas e meia. Mas isso deixa o filme ruim? Na minha opinião, de forma alguma. Claro que se a gente procurasse, daria pra tirar uma cena aqui e ali e deixar a história mais curta. Mas depois de ver uma segunda vez agora, pra gravar o podcast, realmente foi o que falei lá no podcast do filme vários meses atrás.
Tudo importa, toda cena é pro público conhecer mais do mistério do casal, suas insatisfações, as brigas, até quando a gente passa um tempo com o cachorro, eles bolam um jeito de associar isso com a história principal. Inclusive, falei ano passado e eu repito, esse cachorro não ter sido indicado a prêmio algum devia ser um crime. Deviam criar uma categoria só de pets em Hollywood só por causa desse cachorro. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, é super convincente, quando tem um destaque importante, rouba a cena, é maravilhoso. Vi que ele até marcou presença no Oscar do ano passado, parece ser um querido, fez o maior sucesso na premiação e muito merecido. Mas o que me choca em Anatomia de uma Queda é que é um mistério muito enigmático. A história realmente tem conteúdo pro tempo que o filme tem. O nível de detalhe e intensidade das cenas no tribunal, a quantidade de assuntos que são tratados, um atrás do outro, para só então se chegar a um veredito, você assistindo sente como isso é cansativo pra Sandra, pro seu filho, precisar abrir a sua vida inteira e compartilhar detalhes tão íntimos envolvendo DRs, frustrações de vida, depressão. Inclusive, eu acho que o tempo extenso do filme ajuda até nisso, a se colocar na posição de uma família que só quer que isso acabe e sendo obrigado pela lei a participar de um caso jurídico que vai te fazer relembrar de vários pontos da sua vida, né? Então, ser um filme denso em alguns momentos também ajuda o público a sentir o cansaço que a família tá sentindo, porque eles também não queriam estar ali. Eu gostei muito, e o mais rico de tudo isso é que, mesmo tendo um nível absurdo de detalhes envolvendo as vidas dessas pessoas, é tudo mentira. Inclusive, estava procurando aqui antes de começar a gravar. Não é baseado em nada, nenhum caso na vida real, nenhum livro. O crédito vai todo para a diretora e o pessoal do roteiro, e isso é fantástico. Poder levar esse mistério para a direção que quiser, sem se preocupar em honrar o legado de ninguém nem nada, e só deixar as pessoas querendo saber o veredito, quem matou o cara, né? Como que vão dar um desfecho para tudo isso? A tensão é muito boa, sempre para um lado mais dramático do que assustador, mas me prendeu bastante, né? E eu acho que eles conseguiram ser muito criativos por ser uma história original. Ah, e outra coisa, como toda hora a gente tem uma pessoa levantando um ponto de vista diferente durante o tribunal, né? Seja a mãe, o filho, o advogado, o psiquiatra, a perícia. E isso permite que nós mesmos montemos esse quebra-cabeça, né? O filme dá esse espaço para o público usar a lógica e os fatos, para que no final das contas cada um decida de que lado quer ficar, se é simples assim ou não, se ela é inocente ou não. Mas assim, um leve spoiler aqui, né? Se é que é spoiler. Mesmo eles não batendo o martelo e deixando claro o que rolou, mesmo não sendo mostrado, ainda assim a história dá uma direção, porque isso aqui não é uma matéria jornalística. Não precisa ser imparcial o tempo todo, é ficção, é entretenimento, você pode inventar qualquer coisa. E realmente, se eu tivesse visto um filme sobre um assassinato de 2h30 para terminar sem ter a menor ideia do que realmente aconteceu, teria ficado muito frustrado e, acreditem, jamais estaria no meu top 5, menos ainda no meu top 1. Então assim, o próprio roteiro decide manter na história informações que sugerem o que pode ter acontecido. Agora, se são informações para o público achar satisfatório ou não, aí já é outra coisa. Mas a minha questão é, só deles terem preenchido alguns espaços que eles mesmos criaram foi muito importante para mim, para minha satisfação e prazer saindo da sala do cinema. Sem contar que me marcou muito em ter ido ao cinema ver esse filme, porque assim, fui com a minha prima e na volta pra casa a gente ficou debatendo sobre uma briga que o casal teve, porque foi tão bem escrita que cada um ficou do lado de uma pessoa diferente e a gente basicamente tomou as dores deles e continuou a briga dos personagens no caminho de volta pra casa. E não sei vocês, mas fazia tanto tempo que eu não saía do cinema com essa disposição de discutir com alguém sobre o que tinha acabado de assistir, sabe? Foi muito bom, um dos filmes mais bem escritos de 2024, sem dúvidas. Foi indicado em premiações, algumas até ganhou, e muito merecido. Sem dúvidas, o roteiro é a parte mais forte desse filme, que tem muitos pontos positivos. É muito difícil escrever sobre um relacionamento conturbado e não deixar uma pessoa do bem e a outra do mal, né? Os dois se sentem incompreendidos, mas quando você escuta o lado do outro, o outro também tem pontos interessantes. E é assim que você sabe que está assistindo uma história de qualidade, porque é bem escrita. Divergências no relacionamento podem dar muita dor de cabeça, e você vê que a narrativa também
também consegue trazer isso muito bem. No início eu não sabia se chegaria ao meu top 5, mas agora revendo, realmente não tem como. Nunca vou esquecer passando os últimos 10 minutos duvidando de absolutamente todo mundo. Não sei porquê, mas eu achei que ia ter uma super revelação no final. Eu duvidei da criança, do cachorro, do advogado. Então foi um sinal de que eu tava bem vidrado ali na hora, né? Então crédito ao filme por isso. E se você aí ainda não assistiu, como eu falei, tá no catálogo da Amazon. Acho que realmente é o tipo de filme que, podendo ver em casa, pausando a hora que quiser e tal, é bem mais tranquilo de assistir e menos denso. Mas de qualquer jeito é um filme que recomendaria pra todo mundo dar uma chance e conferir pelo menos uma vez. Então, meus amigos, o meu top 5 no final das contas foi: em quinto lugar, A Jovem e o Mar; em quarto lugar, ficção americana ou American Fiction; em terceiro, Pobres Criaturas; em segundo, nós temos Wicked; e em primeiríssimo lugar, temos Anatomia de uma Queda, tá certo? Agora vamos à hora da verdade, a hora que eu quero saber se vocês aí acertaram alguma coisa ou não. Eu confesso que eu já dei uma olhada previamente, porque eu sou uma pessoa curiosa. Tô abrindo aqui meu celular pra olhar se alguém acertou. E se acertou, eu vou dizer, tá? Não vou... Pronto. Nós tivemos o Wicked, como eu falei, nós tivemos vários palpites, mas realmente o único que as pessoas acertaram foi o Wicked. Quem falou Wicked? Nós temos aqui, @AmandaGrant, com 2 Gs. E nós temos Gui.Fontana, que falou Wicked também. Ele falou A Nora por mim e Wicked por você. Então assim, realmente, quase que foi mas foi o número 2, mas acertou. Então, os únicos que acertaram, sendo bem sincero, eu achei que mais gente iria acertar o Wicked, mas foi o único do meu top 5 que as pessoas acertaram. Gui.Fontana e Amanda Grant, com 2 Gs. Teve muita gente que comentou Divertidamente 2, Deadpool e Wolverine, Ainda Estou Aqui. Então vamos lá. Divertidamente 2 realmente foi muito bom. Eu não tive tempo de reassistir pra ver se entraria no meu top 5. Foram dias muito puxados, com o sorteio e tudo mais. Eu realmente não consegui rever, mas fica aí uma super menção honrosa pra Divertidamente 2, que facilmente poderia estar no meu top 5. Tá certo? Sobre Deadpool e Wolverine, é mais um exemplo da Marvel de ser um filme que diverte, mas não necessariamente é um filme muito bem escrito, sabe? Eu sinto que, mesmo tendo vários pontos positivos, foi muito isso. Divertiu, mas... Entendeu? Ultimamente a Marvel tem sido bastante isso. Foi um bom filme, mas eu não acho que chegou ao top 5, não. Falaram de Ainda Estou Aqui, eu já assisti Ainda Estou Aqui, ainda tô vendo se vale fazer um podcast ou não sobre. Também um filme muito bom, mas pro top 5 eu acho que não chegou até lá não, sabe? Mas eu entendo e respeito que chegou no top 5, top 1 de muita gente, e que maravilha, né? Um filme nacional muito bom aí. Comentaram Silvio, o filme do Silvio Santos. Não sei se o cara falou brincando aqui ou não, mas enfim. E eu não assisti ainda. A Substância, não assisti. Vi muita gente falando sobre A Substância. Eu ainda não consegui assistir. Duna 2, não. Robô Selvagem, não. Eu gostei muito de Robô Selvagem, mas infelizmente acabou não entrando. Enfim, só 2 pessoas acertaram. Eu acho que eu me superei, tá bom? Eu vou dar créditos a mim mesmo, porque ano passado eu confesso que eu fui um pouco previsível, mas dessa vez eu acho que eu consegui fugir um pouco da curva, espero eu, né? Tá, mas agora eu queria saber de vocês. Se vocês pudessem formar um top 5 melhores filmes de 2024, como seria? Teria algum dos filmes que eu comentei hoje ou nada a ver? Top 10 eu já nem sei como seria, né? Top 5 eu acho mais fácil de bolar. Mas vamos trocar uma ideia, seus filmes, se concordam, se discordam. Quem tá escutando pelo YouTube, temos sempre a parte dos comentários. No TikTok estamos como @podsessãoas6 e no Instagram como @sessãoas6. Já nos acompanha lá para ficar por dentro das novidades das próximas semanas e participar do sorteio de aniversário de 5 anos do podcast, beleza? É uma data muito importante, espero muito ter a participação de vocês. Todos os filmes comentados que têm seus próprios podcasts, Wicked, Anatomia de uma Queda, todos eu vou deixar os links na descrição para quem quiser escutar sobre algum deles com mais detalhes, tá bom? Se puderem mandar esse episódio para aquele amigo, amiga que quer trocar uma ideia sobre os filmes do ano, fazer aquela retrospectiva dos altos e baixos de 2024, agradeceria bastante. Qualquer compartilhamento ajuda demais o projeto a crescer e alcançar mais pessoas.
Dito isso, vamos ficando por aqui. Assim a gente encerra o episódio dessa semana sobre os favoritos de 2024. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, quero trazer 2 filmes nacionais que já estão em cartaz nos cinemas, mas só agora eu vou conseguir dar uma conferida com calma. Me encontro com vocês em breve. Muito obrigado por escutarem até aqui. Um feliz ano novo para todos nós e até mais.